4 de outubro de 2023. Nesta quarta-feira, a Igreja celebra a memória de São Francisco de Assis, religioso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus. Hoje, dia 4, nessa quarta-feira, nosso coração se alegra. Nós celebramos a memória desse santo tão importante para a Igreja Católica e para a Igreja em todo o mundo, até mesmo para as pessoas que não são cristãs ou católicas. Estas também têm muita afeição para com este grande santo que foi São Francisco de Assis. Meus queridos, São Francisco de Assis nasceu no ano de 1182 e faleceu no ano de 1226, ou seja, viveu na transição do século XII para o século XIII. Se nós analisarmos o período em que São Francisco viveu, nós vamos perceber na história da Igreja que foi um período de muitas tribulações na vida da Igreja, como sempre foi, né? Mas nesta fase, o clero estava corrompido por suas concupiscências, a estrutura estava corrompida pela libertinagem, pela corrupção. E quando a cabeça está desviada, todos os membros do corpo também acabam por se desviar, não é verdade? São Francisco de Assis, um homem que foi, à medida que foi crescendo, foi se encantando com o Cristo humilde, o Cristo sofredor, o Cristo servo, ao ponto de chegar na sua idade de decisão e ele abandonou todos os seus bens, um homem de família nobre, deixou tudo para trás, se lançou à missão, criou a ordem franciscana, o ramo masculino, junto com Santa Clara de Assis. Também depois vai fundar o ramo feminino, que são as Clarissas. E São Francisco de Assis, quando ele prepara a regra da sua ordem, ele vai apresentar ao Papa da época, e a Cúria romana daquela época repreende, como que tem repugnância para com a regra. Como que é isso, né? Essa pobreza evangélica não é para ser vivida desse jeito, de maneira radical. Aquele clero, aquela cúria que estava corrompida pela corrupção, pelas vaidades, pela avareza, acaba por condenar essa iniciativa de uma vivência radical do Evangelho. E São Francisco de Assis, com sua vida de oração, com sua vida de entrega, de serviço aos pobres, sua vida de caridade, ele vai conseguir ser instrumento de reforma para a igreja da sua época. Olha a tamanha santidade desse santo, né? Nós vemos que aquele relato, quando Jesus aparece para ele na igreja de São Damião, né? Aquele crucifixo, né? Que nós conhecemos bem de São Damião. Depois, se você não conhece, pesquise, né? A cruz de São Damião, história. Digite nos sites de pesquisas e pesquise a cruz de São Damião. Você vai ver que Deus, ele se mostra para São Francisco e pede para São Francisco: Francisco, vá e reconstrua a minha igreja, né? E Francisco, ele constrói aquela igrejinha pequenininha, pensando que Deus tinha mandado ele reconstruir aquela igreja pequena que estava toda desfigurada. Ele vai e reforma aquela igrejinha, mas não é isso que Deus está falando. Deus está falando para ele reconstruir a igreja maior, aquela igreja, aquele edifício espiritual que foi instituído por Cristo, a igreja instituição. Essa é a igreja que Deus manda Francisco reconstruir. E de fato ele consegue, né? Nós vemos que no século XIII, Francisco, um homem tão humilde, consegue mudar uma situação de corrupção, uma situação que parecia que não tinha solução.
dentro da Igreja de Cristo. E depois, 3 séculos depois, nós vemos Martim Lutero, que se depara com a mesma situação, né? No século XVI, também a igreja com muitas coisas a ser criticadas, com certeza, mas em vez de reconstruir, ele divide, né? É triste. Meus queridos, nós temos que aprender com São Francisco, né? Por quê? É muito mais fácil nós nos apartarmos daquilo que precisa ser reconstruído. É muito mais fácil a gente trocar, né? É muito mais fácil a gente desistir e partir para outra, quando Deus nos pede que a gente permaneça e reconstrua, e renove, e restaure. Não é fácil restaurar. O mais fácil é descartar e pegar o novo, né? A gente vê nas nossas relações, né? Quando alguém entra e chega na nossa vida, começa a nos desagradar, o que a gente faz geralmente? A gente bola para frente, né? Tira fora da vida e não vai fazer falta, né? E Deus está falando hoje pelo testemunho de São Francisco de Assis. Tem coisas na vida que não podem ser descartadas, precisam ser renovadas, restauradas. Não desista. São Francisco de Assis poderia ter feito o que Lutero vai fazer 3 séculos depois: dividir a igreja, criar uma nova igreja, e na perspectiva de melhorar, mas ele não fez isso, ele não desistiu da igreja única e verdadeira. Ele, com seu esforço, ele tentou curar as doenças de que a igreja padecia naquele tempo. Um grande testemunho para nós. Tá? Por quê? Porque às vezes nós queremos largar tudo no meio do caminho, né? O que exige esforço da gente, a gente deixa para lá, a gente para. Né? Não, vamos lá, reconstrua, né? Renove, faça renascer. Você consegue. Qual o segredo para reconstruir algo? Né? Eu não sei, na minha vida ou na sua vida, tantas coisas que às vezes a gente quer desistir, não é? Os nossos relacionamentos, os nossos projetos, sejam eles profissionais, sejam eles projeto para a vida pessoal, a vida íntima, a vida familiar. Quantas coisas nós temos que renovar. E nós pensamos às vezes em desistir e começar de outro jeito. Não, seja uma pessoa forte, enfrente o desafio. Vai lá, restaure, renove, mude, mas não desista. Olha que testemunho bonito, né? Meus queridos, nós vamos nesta manhã desta quarta-feira meditar de maneira breve o texto da primeira leitura que a igreja nos propõe, que é o livro de Neemias, capítulo 2, versículos do 1 ao 8. Era o mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes. Como o vinho estivesse diante do rei, eu peguei no vinho e ofereci-o ao rei. Como em sua presença eu nunca podia estar triste. O rei disse-me: Por que estás com a fisionomia triste? Não estás doente. Isso só pode ser tristeza do coração. Fiquei muito apreensivo e disse ao rei: Que o rei viva para sempre. Como o meu rosto poderia não estar triste quando está em ruínas a cidade onde estão os túmulos dos meus pais e suas portas foram consumidas pelo fogo? E o rei disse-me: O que desejas? Então, fazendo uma oração ao Deus do céu, eu disse ao rei: Se for do agrado do rei, e se o teu servo achar graça diante de ti, deixa-me ir para a Judéia, a cidade onde se encontram os túmulos de meus pais, a fim de que eu possa reconstruí-la. O rei, junto de quem a rainha se sentara, perguntou-me: Quanto tempo vai durar a tua viagem? E quando estarás de volta? Eu indiquei-lhe a data do regresso, e ele autorizou-me partir. Eu disse ainda ao rei: Se parecer bem ao rei, sejam-me dadas cartas para os governantes de além do rio, para que me deixem passar até que chegue à Judéia. E também outra carta para Asaf,
Asaf, guarda da floresta do rei, para que me forneça madeira de construção para as portas da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que vou morar. E o rei concedeu-me tudo, pois a bondosa mão de Deus me protegia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, esse texto muito bonito do livro de Neemias, nós vemos aqui um episódio do pós-exílio da Babilônia. O povo estava com o sonho de reconstruir o templo. E este fulano, né? E este fulano, ele vai até o rei e pede para o rei: me ajude, me permita que eu vá na minha cidade reconstruir, né? Reconstruir a cidade, o lugar onde meus pais estão sepultados. E o rei permite. Meus queridos, é bem aquilo que o padre estava dizendo agora há pouco sobre São Francisco de Assis. Primeira coisa desse texto: se ele não dissesse ao rei Artaxerxes, permita-me reconstruir, me ajude, o rei não teria permitido, ele não teria ido e ainda assim não teria recebido ajuda para a reconstrução do território da Judéia onde seus pais estavam sepultados. Às vezes, a gente precisa aprender que a gente precisa ter iniciativas. Quantas vezes a gente quer as coisas, mas a gente fica parado na nossa comodidade. E não tem justificativa a questão do temperamento. Tem gente que tem um temperamento melancólico, temperamento, vamos dizer assim, introspectivo, temperamento tímido. Ora, você precisa saber quais são os seus sonhos, seus projetos, suas metas, as metas da sua vida, e você precisa vencer você mesmo, sair de você mesmo. Se tem algo que você precisa fazer para que a sua meta seja alcançada, o seu objetivo, você precisa vencer você mesmo e ir lá e fazer. Sabe, minha gente, às vezes tem pessoas que são muito tímidas e elas não se permitem ir adiante. Vamos, coragem, né? Levante pés a caminhar rumo ao objetivo. Força e coragem. Às vezes a gente fica muito parado, não tem iniciativa e o tempo vai passando muito rápido, as coisas não acontecem e depois lá na frente a gente percebe: nossa, quanto tempo eu perdi na minha vida, quanta coisa eu poderia ter feito e não fiz. Não é verdade? Quanta gente faz isso, fala isso, aliás. Como eu gostaria de ter feito tal coisa, mas a minha timidez, a minha procrastinação, o meu hábito de ficar pensando muito não me permitiu fazer e hoje eu me arrependo de não ter feito. Ora, vai lá e faça, né? Claro, pense, calcule, reflita, faça discernimento. Se você percebe, eu acho que é possível se fazer, vai lá e faça, corra atrás dos seus objetivos. Isso vale para todos nós, né? Isso vale para todos nós. Imagine se Neemias e essas pessoas que queriam reconstruir a sua cidade, elas não enfrentassem a autoridade do rei. Eles não iam fazer nada nunca, né? A vida de São Francisco de Assis, imagine se São Francisco de Assis não chegue até o Papa da época, não apresente sua regra, não enfrenta a corrupção e sei lá, aquela cúria romana que era uma cúria corrompida, acomodada. Se ele não enfrenta isso, ele hoje nem seria lembrado, né? Então não percamos as oportunidades que Deus nos dá na nossa vida. Não percamos, né? O tempo está passando muito depressa, minha gente. Cada vez que nós paramos para pensar, nós percebemos como o tempo a cada dia se abrevia. E é bem verdade isso. Portanto, não perca tempo. Quanto tempo a gente perde, minha gente? Vamos raciocinar. Quanto tempo a gente perde lamentando a vida? Quanto tempo a gente perde
brigando com as pessoas? Quanto tempo a gente perde com discussões? Quanto tempo a gente perde com coisas fúteis na nossa vida? Desde redes sociais é, até tempo fazendo coisas que não servem para nada. Quanto tempo a gente perde quando a gente poderia estar aplicados em coisas que de fato são úteis para a vida da gente? Que Deus nos ajude hoje a refletir e a colocar no nosso coração que a gente precisa ter a coragem de ir lá e fazer acontecer o que precisa acontecer. Não parar pela metade, não desistir. Se algo tem que ser feito na minha vida, eu preciso fazer. Eu preciso fazer, eu não posso ter medo, eu não posso ficar acanhado, eu não posso ficar na minha quando aquilo precisa ser feito por mim. Ninguém fará por você o que precisa ser feito por você. Ninguém. Que Deus nos ajude a compreender esse mistério. E hoje pensamos na intercessão de São Francisco de Assis, o patrono da igreja, o patrono também, o patrono dos animais, né? Hoje muita gente invoca a proteção de São Francisco sobre seus pets, seus animais. Que Deus abençoe todos os nossos animaizinhos, que nós tenhamos um cuidado e um carinho para com a criação divina. Meus queridos, desejo uma quarta-feira abençoada, que Deus assim os proteja de todos os perigos, pela intercessão de São Francisco de Assis. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.